Oi, gente, tudo bem? Bora conhecer mais um tipo de laço de repetição em C++? Continue comigo e aprenda então a trabalhar com laço de repetição while. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre laços de repetição em C++. A gente vai dar ênfase agora ao laço de repetição while, certo? Vamos lá. Aqui neste primeiro slide, nós temos aqui um workflow, né, que nos permite compreender como que funciona o laço while. Então, basicamente é o seguinte, vai ter aqui uma condição de execução, então teremos lá while, condição de execução for satisfeita, faça alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Vai ser um bloco de comandos, né, uma sequência de comandos que nós teremos dentro deste laço de execução, e esse bloco, então, de comandos, essa sequência de comandos, será executada uma, duas, N vezes, né? Ele será iterado, então, tantas vezes quantas a condição lá de execução for satisfeita ou a condição de execução permitir, certo? Então, nós teremos uma condição de execução e, enquanto ela for satisfeita, esse laço será iterado, beleza? Basicamente, é isso. Com relação à sintaxe do laço de repetição while. A sintaxe ela é bem simples. Nós teremos a palavra reservada while, e aí nós teremos entre parênteses uma condição de execução. E aí na sequência nós teremos o escopo desse laço de repetição. E aí tudo que tiver dentro deste escopo, né, deste laço de repetição, será executado N vezes, né, sendo N o número de iterações desse laço de repetição. E quantas vezes esse laço de repetição será iterado? Bom, isso aí vai depender da condição de execução. Enquanto a condição de execução for satisfeita, o laço será iterado. Beleza? Na sequência aqui nós temos um exemplo do laço while. Então, inicialmente aqui nós temos um cout para imprimir na tela uma mensagem de texto. Na sequência aqui nós estamos fazendo aqui uma atribuição, né, do valor 0 a uma variável de nome aux. Portanto, aux agora tem 0 dentro dela. E aí agora nós temos aqui o laço while. Qual é a condição de execução deste laço? Então, while, ou seja, enquanto aux for menor que 10, faça, né? Faça isso que estiver aqui dentro. É essa a leitura que nós podemos fazer do comando while. While, condição de execução for satisfeita, execute o que estiver aqui dentro. Então, while aux menor que 10, faça isso aqui. Quanto que aux vale ao chegar neste ponto aqui? Fazendo a leitura daqui para baixo. Então, nesse primeiro momento, a gente imprime uma mensagem de texto na tela. Neste outro momento, a gente define o valor de aux como sendo 0. E, portanto, quando chega aqui em while, aux inicialmente vale 0. 0 é menor que 10? É menor que 10. Portanto, entra no laço de execução e manda ver aqui. O que ele vai executar primeiro? Essa linha aqui, aux mais, que se você já assistiu às últimas aulas, você já sabe que este código aqui, né, este comando aqui, ele adiciona uma unidade na variável aux, ou seja, se aux valia 0, ao executar isso aqui, ele passa a valer 1. E aí, na sequência, então, a gente imprime na tela essa mensagem aqui que vocês estão vendo, concatenando o valor de aux, que neste momento vale 1. E aí, beleza. Executou uma vez, volta aqui para o topo, né? E aí faz o teste de novo. Aux, que agora vale 1, é menor que 10? É. Portanto, executa novamente. Aux passa a valer 2, imprime essa mensagem de texto e volta lá para cima. Aux, que agora vale 2, é menor que 10? É, e assim vai indo. Ele vai executando até o momento em que a aux não for mais menor que 10. Né? Quando essa condição não for mais satisfeita, interrompe a execução do laço e segue a execução aqui dos comandos que vierem aqui na sequência, né? Após o escopo do laço da repetição. Certo? Beleza, então agora nós temos aqui um exercício, né, que vai nos permitir colocar em prática isso que a gente acaba de ver. Desenvolva um programa em C++ que permita digitar a idade de um número não conhecido de pessoas. E ao término, calcule a idade
a média da idade dessas pessoas, né? E aí, como condição deparada, use idade igual a -1. Certo? Então, basicamente, é para a gente fazer utilizar aqui, no caso, né, um laço de repetição que vai nos solicitar que digitemos a idade de diferentes pessoas. A gente vai ficar digitando idade, até que a gente informe uma idade negativa, né, idade -1. Vai ser essa a flag, a bandeirinha, né? O código que nós vamos utilizar para dizer para o programa, ó, programa, deu por hoje, não me peça mais nada, faça simplesmente a média das idades que eu já digitei até aqui, certo? Então, neste primeiro exercício é isso que a gente vai fazer. Para isso, nós vamos utilizar um laço de repetição do tipo while, né, com condição deparada igual, sendo idade igual a -1. Vamos tentar fazer então este exercício lá na nossa IDE. Aqui eu já tenho então a base, né, do código-fonte prontinho para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. E aí vamos lá. Eu vou definir aqui uma variável de nome idade. E como é para a gente fazer a média das idades, né, eu vou declarar uma outra variável do tipo float, já que é média, né? E aí eu vou colocar aqui média idades. Certo? E para eu calcular a média, eu vou ter que contar, né, quantas idades eu estou digitando. Então, aqui eu vou ter que declarar uma variável de nome contador, por exemplo. Certo? Tenho aqui as variáveis já declaradas. Vou dar um salvar aqui para a gente não perder, né? Exemplos. Esse aqui vai ser o exemplo 8. Média com while. Beleza. E aí eu tenho aqui já as variáveis declaradas e tudo mais. Agora basta eu definir aqui o meu laço de repetição e outras coisinhas mais, né? Para a gente começar então, laço de repetição. While, condição de execução e o escopo ali bonitinho, certo? Show de bola. Qual vai ser a nossa condição de execução deste laço? Então, enquanto idade for diferente de -1, execute esse laço de repetição que estiver aqui dentro, certo? É isso aí, né? Quando eu digitar a idade igual a -1, é para parar tudo. Beleza, então. Antes de eu entrar nesse laço de repetição aqui, eu tenho que inicializar as variáveis, né? Então, idade, eu vou dizer que vai começar valendo 0. Certo? E por que eu estou dizendo que vai valer 0? Porque é como se a idade estivesse vazia. Se eu dissesse para inicializar idade igual a -1, ele já não ia nem entrar no laço, né? Porque já ia cair aqui nessa situação aqui, ele já ia pular o laço, já que não iria satisfazer a condição de execução. Então, vou dizer que idade igual a 0 para inicializar a variável idade, certo? Contador, que vai ser a variável que eu vou utilizar para contar quantas idades eu estou digitando, eu também vou inicializar como 0. E média idades, eu também vou inicializar como 0, só para não perder o costume de inicializar todas as variáveis antes de começar a utilizar elas. Isso aí é imprescindível em C++, certo? Então vamos lá. Entrei no laço de repetição. O que eu vou fazer aqui num primeiro momento? Eu vou imprimir na tela. Informe a idade de uma pessoa. Já que o exercício pedia, né, para a gente desenvolver um programa que fosse capaz de receber a idade de diferentes pessoas e calcular a média, né, dessas idades. Então tá. Imprimi na tela aquela mensagem ali e agora eu pego o valor que for digitado e guardo dentro de idade. Toda vez que eu fizer isso, eu vou contar uma idade, né? Então, contador mais. Confere? Beleza, né? Recebi a idade, guardei dentro daquela variável e aí já contei ali em contador 1. Por quê? Porque eu já li uma variável. Isto? Beleza. Quantas vezes isso aqui vai acontecer? Tantas vezes até que o usuário digite -1 em idade, né? Então, eu poderia colocar informe a idade de uma pessoa ou tecle -1 para sair.
certo? Show de bola, né? Aí depois que ele realizou aquele laço ali, executou aquele laço inúmeras vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui média idades, recebe o quê? Recebe a soma das idades, confere. E onde é que eu somei as idades? Não somei as idades. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Média idades, eu vou ter que colocar aqui, ó, soma idades, por exemplo. Tranquilo? E aí eu vou colocar aqui soma idades, né, para inicializar essa variável. E aí aqui, cada vez que eu leio uma idade, o que eu faço? Soma idades igual a soma idades mais a idade que foi digitada naquela execução, naquela iteração. Show? Isso aqui que eu acabei de fazer, ó, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Se você já vem acompanhando os últimos vídeos, você já sabe desse detalhezinho aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui que eu estou fazendo nessa linha aqui que eu acabei de iluminar é a mesma coisa que isso aqui. Portanto, eu vou deixar essa última ali que eu acho mais elegante. Certo? Então, aqui eu estou somando, eu estou acumulando todas as idades informadas dentro desta variável soma idades, e aqui eu estou contando, né, quantas vezes isso está acontecendo. Show de bola. Aí, para fazer a média de idades, agora fica fácil. Ó. Soma idades dividido pelo contador, né? Por quê? Porque em soma idades vai ter literalmente a soma de todas as idades informadas. E em contador eu vou ter armazenado a quantidade de idades que foram informadas. E aí é só dividir aqui e temos lá a média. E aí no final aqui eu dou um cout, a média das... Olha a concatenação. Certo? O que eu fiz aqui? Então, eu só concatenei ó, a média das idades e aí concatenei com o contador que vai ter né, a quantidade de idades informadas. Foi D, e aqui eu imprimo novamente a outra variável, né, média idades, que é a variável que vai conter essa informação armazenada dentro dela. Eu só vou dar aqui um endline para dar uma quebra de linha. Lá em cima também. Isto, pronto. Salvei. Vou dar F11 para compilar e rodar. E aqui nós temos um probleminha, olha só. While idade diferente de -1. Ele não gostou dessa maneira aqui de escrever diferente. Lógico, porque em C++ escrever diferente é assim. Ó. Se você quer dizer que idade igual a -1, é assim. Assim você compara igualdade, né? Assim você diz diferente. Ó. Então, enquanto a idade for diferente de -1, passa. Vamos ver se assim agora ele vai curtir. F11. E pronto, agora rodou. Olha lá. Digite, informe a idade de uma pessoa, tecle -1 para sair. Vou digitar 10. Vou digitar agora 20 e vou digitar agora -1. Olha lá o que deu. A média das 13 idades informadas foi 9. O que aconteceu aqui? Aconteceu que eu digitei 10, depois digitei 20, depois digitei -1 para sair. Só que ele considerou o -1 como idade também, quando na verdade o -1 era a nossa flag, né, para encerrar o programa. E portanto, quando eu digitar -1, ele deveria ignorar, né, esta informação e fazer a média só das demais. E então isso aí a gente vai ter que ajustar, né? Além disso, nós temos um probleminha de acentuação aqui. Então, o que nós podemos fazer? Bom, para resolver o probleminha da acentuação, é fácil, né? Set locale, LCALL, português. Aqui no comecinho e pronto. Para resolver o probleminha dele estar considerando -1 para o cômputo da média, basta fazer o seguinte, ó. If o quê? If idade é diferente de -1,
Ou seja, se a idade informada for diferente de -1, então soma aquela idade e conta aquela idade. Beleza? Agora, se for igual a -1, ignora esse trecho, né? Então, o que a gente fez? A gente usou um desvio condicional simples aqui para escapar, né? Para ignorar casos em que a idade for igual a 1. Show? Dei um salvar, F11 para compilar e rodar, e vamos ver agora o que vai rolar. 10 no primeiro, 20 no segundo, -1 agora, e o que deu lá? A média das duas idades informadas foi de 15. Agora deu certinho, ó. Inclusive a acentuação está correta, e ignorou o -1, né? E aí continuou executando até que eu digitasse o -1. Certinho? Então, temos aí um exemplo simples, né, de laço de repetição while, com um escopo definido, né, onde dentro do escopo nós temos um bloco de comandos, em que um desses comandos, né, envolve aí um desvio condicional, né, que a gente está utilizando aqui para tratar a flag, né, de interrupção do nosso laço de execução. E é isso aí. Lembrando aqui também, né, do trecho aqui em que a gente inicializa as variáveis. Isso aqui é muito importante em C++, inicializar as variáveis para que a gente não venha a ter problema. Vamos tentar aqui plantar um probleminha. Aqui em contador igual a 0, ó, eu vou comentar essa linha, e aqui em soma idades vou comentar também. Vou dar um salvar e vou colocar para rodar. F11. Informe a idade de uma pessoa. 10. Informe a idade de outra pessoa. 50. -1 agora para sair. O que deu aí, ó? Olha lá. A média das 3 idades informadas foi 20. Ou seja, ele pirou na batatinha, né? Total. A gente já sabe que o código-fonte está ignorando o -1 e que está fazendo a média só dos demais, né, dados informados, mas aqui ele pirou a batatinha total. A média das 13 idades foi de 20. Não ficou legal isso aqui. Por que deu esse erro aqui que vocês estão vendo? Simplesmente porque eu não inicializei as variáveis. As variáveis estavam então com valor indefinido no momento do início da execução do programa. E quando isso acontece, corre o risco da variável vir com alguma informação indesejada, com algum valor indesejado dentro dela, e que, portanto, é crucial que nós nos preocupemos, então, né, com a inicialização das variáveis. Tudo aquilo que você for utilizar de variável, busque inicializar para você ter certeza, garantir, né, que ao inicializar, ao colocar o programa para rodar, elas não venham com nenhum tipo de lixo, de informação indesejada dentro delas. Ó. A única coisa que eu acabei de fazer aqui foi retirar os comentários, ou seja, garantir que todas as variáveis estão agora inicializadas com valor 0, e se fosse, por exemplo, variável textual, inicializar elas com vazio, por exemplo, algo assim. E agora eu vou colocar para rodar, e vocês vão perceber ali que ela vai rodar normalmente. Por exemplo, 10 na primeira idade, 50 na segunda, -1 para interromper a execução, e tenho lá duas idades, 30, certinho. Por quê? Porque a lógica está correta, e agora eu garanto aqui que as variáveis estão inicializadas lá todas com 0, ou seja, eu garanto que não tem nenhum lixo, nenhuma informação indevida, indesejada dentro dessas variáveis aqui. Beleza? Então, com esse vídeo aqui, espero que tenha ficado claro para vocês como utilizar o laço da repetição while. De quebra, a gente já colocou em prática, aí, né? Revisitou desvio condicional simples. E também percebemos aí a importância, né, de nós buscarmos inicializar as variáveis nos nossos códigos-fonte aí escritos em C++. Tá bom? Então, deixa eu salvar aqui. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui, e até a próxima.